Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos novamente aqui para mais um episódio do programa O Chamado do Servo. E nesse episódio vamos falar da experiência que Deus deu a Lídia, vendedora de púrpura. Antes, porém, vamos apresentar os companheiros aqui à mesa, que já são todos conhecidos, né? Mas estejam à vontade aí, companheiros, para cumprimentar o nosso público. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor para todos. Paz do Senhor. Muito bem, vamos ler o texto da Palavra de Deus que está em Atos, capítulo 16, versículo 14, que diz assim: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Muito bem, nós observamos aqui que o chamado que Deus fez a Lídia é diferente na forma do que Deus fez através de Jesus àqueles que tiveram um encontro pessoal com Ele. Então, quando Jesus esteve conosco, Ele mesmo se revelava às pessoas diretamente. Hoje, quem traz a mensagem do Evangelho é a igreja. Aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, Lídia estava atenta ao que Paulo dizia, ou seja, a palavra era de Deus, mas quem transmitia a palavra eram os discípulos, no caso aqui, o apóstolo Paulo. E hoje quem traz a palavra também é a igreja. Não só os pastores, mas a igreja, os irmãos da igreja são evangelistas, que eles ensinam a palavra, todos têm essa capacidade ou essa capacitação do Espírito Santo a levar a palavra do Senhor. Por quê? Porque quando nós levamos a palavra de Deus, o Espírito Santo confirma a palavra. O Espírito Santo não confirma o que não vem de Deus, mas o que vem de Deus é como se ele fizesse uma ratificação. Ele confirma, ele diz, é isso mesmo, e ele vem e age, e opera, e manifesta, e se revela, e transforma o coração do homem. Foi exatamente o que aconteceu com Lídia. E para aprendermos um pouco sobre a história de Lídia, nós vamos abrir aqui esse assunto à mesa, onde os companheiros aqui vão trazer algumas informações valiosas para o nosso enriquecimento espiritual. É uma história riquíssima, né? Quando a gente estuda Atos, e até conhecemos como Atos dos Apóstolos, talvez o nome correto seria Atos do Espírito Santo, né? Ele usou os apóstolos, usou os servos, mas toda a operação do Espírito Santo é o destaque nesse livro. E antes de chegar em Lídia, eu acho que vale a gente falar um pouquinho como que Paulo e Silas chegaram ali. A palavra diz que eles estavam na província da Galácia e, passando pela Frígia, queriam ir para a Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. A primeira coisa é essa, o Espírito Santo impediu eles de anunciar a palavra na Ásia naquele momento. Havia um projeto que era maior. Eles intentavam ir para Bitínia e novamente o Espírito Santo não lhe permitiu. E eles em oração, à noite Paulo teve uma visão, e eu até acho extraordinário que foi uma visão simples. Ele viu um varão que chegava perto dele, um varão da Macedônia, se apresentou, e o varão rogou e disse assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aqui nós vemos algumas coisas muito extraordinárias desse momento em que eles entenderam então que iam para Macedônia. Observem que o coração de Paulo e Silas ia para outro lugar. Mas a revelação foi o mistério para eles irem e chegarem até essa cidade, que é a cidade de Filipos, que foi a primeira cidade na Macedônia ali, primeira colônia, né, na Macedônia que foi evangelizada.
é base, inclusive, da igreja. Depois Paulo escreve uma carta amorosa, calorosa, à igreja dos Filipenses. Então, aqui, nesse momento, no chamado de Lídia, é onde nasce a igreja dos Filipenses, a primeira igreja na Europa. Lídia era uma senhora que tinha um destaque até financeiro e social. A púrpura era muito valiosa, não era qualquer um que vestia algum tecido tingido ali da púrpura. A púrpura era difícil de ser extraída e tinha um valor. Normalmente, os nobres, a realeza, usava tecidos tingidos de púrpura. E Lídia, o interessante é que Paulo e Silas chegam em Filipos e a palavra diz que eles foram até correndo para lá. Mas quando eles chegaram, não foi no primeiro dia que o milagre aconteceu. Eles passaram alguns dias ali e num sábado, procurando um lugar para oração, eles encontraram ali algumas mulheres, entre elas Lídia. E depois dessa oração e entre a oração, eles anunciam a palavra. E aí nós vamos ter mais detalhes, né, nas outras partes aqui, nos outros comentários. Mas é assim que eles chegaram ali, na cidade dos Filipenses. Glória a Deus. A experiência de Lídia, quando vemos a doutrina da salvação, ato e processo, bom sempre lembrarmos do texto, 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Lídia, o chamado dela se aplica a isso, eleita por Deus Pai, na eternidade, na soberania de Deus. Agora ela está em um local onde que a profecia se cumpre para que pudesse receber o chamado. E ela vendia púrpura, acostumada a entrar em lugares ricos, porque apenas as pessoas que tinham muita posse poderiam adquirir a púrpura para atingir seus tecidos. Mas a palavra fala que Deus abriu o coração dela. E ela entendeu que a riqueza estava ao ouvir a pregação dos apóstolos ali, o sangue de Jesus aspergido na sua vida. Então, aquele maneira de corar as suas vestes agora, que só o sangue de Jesus pode fazer. Então, ela recebeu vestes de salvação. A partir daí, aceitando, e a palavra fala que Lídia aceitou de bom coração, porque Deus abriu o coração dela e ela desejou conhecer mais. Então, ela, com as vestes agora purificadas pelo sangue de Jesus, ela passou a entrar no reino. Então, já não era mais com valores deste mundo, não era com situações de valores igual a púrpura, mas agora ela entrou no reino porque ela entendeu o maior preço, o sangue precioso, poderoso do Senhor Jesus, que tinha transformado a sua vida, e por isso ela entrou agora no processo de salvação. Tanto que a conversão de Lídia mostra que, quando Deus mostrou para os apóstolos irem para a Europa, ali se constituiu a primeira igreja. E Lídia, ela testemunhava da sua experiência de salvação. Muito bom. Glória a Jesus. Nós vamos falar agora sobre alguns aspectos proféticos, né, que nós encontramos na experiência de Lídia. O primeiro, nós temos aqui vários ensinos. O primeiro ensino que nós temos é acerca da doutrina que confirma a fé nos corações. Porque Paulo, companheiros, ele estava na sua segunda viagem missionária. Ele tinha feito a primeira viagem, muitas cidades, muitas igrejas foram estabelecidas. Logo depois da primeira viagem, houve o Concílio de Jerusalém. No Concílio de Jerusalém, então ficou definido que a salvação é pela fé e que a lei ela é para os judeus e não para os gentios. E Paulo, então,
ele decide fazer aquela segunda viagem, foi com Silas, e o objetivo era confirmar as igrejas, transmitindo a doutrina que foi estabelecida pelos apóstolos ali em Jerusalém. Então, a doutrina, ela confirma a fé. Então, é muito importante esse cuidado de Paulo acerca da doutrina, porque ele passou em muitas cidades, muitas regiões, e depois, não apenas presencialmente, mas depois até por cartas, ele tinha um cuidado de transmitir ali a doutrina que chegou até nós, as cartas de Paulo, porque a doutrina, ela confirma a fé. Então, se a pessoa aceita Jesus, tem uma experiência com o Senhor, mas não conhece a palavra, não conhece a doutrina, ele acaba perdendo a bênção da salvação. Então, a doutrina, né, a palavra de Deus, o conhecimento da palavra, confirma a fé nos nossos corações. Então, é o primeiro ensino. O segundo ensino, que eu acho maravilhoso, é a dependência do Espírito Santo. Então, Paulo e Silas queriam ir numa direção, o Espírito Santo não permitiu. Aí, o que eles fizeram? Desistiram? Não. Porque quando o Senhor fala não para alguma coisa, nós temos que entender o seguinte, é porque o Senhor já tem o seu sim no outro aspecto. Nós precisamos descobrir o sim do Senhor. Então, quando o Senhor fala não, é porque o Senhor tem o sim. Então, eles oraram, né, e o Senhor mostrou, então, que eles deviam ir, né, para Macedônia, ali que era a primeira cidade, ali naquela região da Grécia, abrindo as portas ali do Evangelho para a Europa. Então, isso acontece muitas vezes no relacionamento sentimental, na vida profissional. Às vezes você vai tomar uma decisão, o senhor fala, não é isso que eu quero. Aí a pessoa fica desnorteada. O que eu vou fazer agora? Não, busca o Senhor, porque se o senhor falou não, é porque ele já sabe já a direção certa, né, que Deus, que ele quer te dar. Então, são aspectos, né, interessantes que nós temos que nos atentar. Oração. Quando nós olhamos os apóstolos, ali a igreja primitiva, a oração está sempre presente, né? Então, quando eles receberam o Espírito Santo, estavam todos reunidos lá, né? Orando, buscando a Deus em Jerusalém. O Senhor operou. Então, a palavra fala que Pedro e João subiam a hora sexta para a oração, né? Ali no templo, quando o Senhor operou ali a cura do coxo. E nós vemos na vida de Paulo a oração sempre presente, né? Eles chegando lá na cidade, aí eles procuraram um lugar para orar. Olha só que coisa interessante. Depois, eles estavam na prisão, depois de açoitados e tudo mais, cantando louvores e orando a Deus. Então, a oração, o louvor tem que estar presentes, né, constante na vida do servo do Senhor. A salvação da família, aquilo que o Senhor falou, né, a Paulo transmitiu para o carcereiro de Filipos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meu amigo que nos ouve, Deus tem um plano de salvação, não é só para você. Deus quer salvar você e a sua família. Você é o primeiro. Então, Deus começa com um e pelo testemunho deste, então o Senhor alcança toda a família. Deus salvou toda a família de Lídia. Então, Deus tem um plano de salvação para a família. Isso é maravilhoso. Outra coisa, que o Senhor salva pessoas das mais diversas condições. Deus salva o rico, Deus salva o pobre, né? Aquele que tem posição social, aquele que não tem posição social. No caso de Lídia, era uma mulher rica, né? Muitas pessoas pensam o seguinte, olha, para alguém ir a Jesus, precisa estar numa grande dificuldade material. Tem que estar enfermo,
né, tem que estar numa situação difícil financeira, aí ele vai a Jesus. Sim, isso acontece. Mas acontece que o chamado de Deus pode ser em qualquer hora, em qualquer situação. Lídia era uma mulher rica, a palavra não fala que ela apresentava algum problema, mas Deus abriu o seu coração para que estivesse atenta à palavra de Deus transmitida ali por Paulo, né, e Silas também. E eu fico maravilhado, sabe com o quê? Os companheiros até citaram, Alonso citou, né, que eles queriam ir para uma região lá da Ásia, Bitínia, o Espírito Santo não permitiu. Não, passa a Macedônia e ajuda-nos. Muito bem. Aí, estando lá, né, na cidade ali de Filipos, eles foram para a beira do rio, onde Lídia estava. Então, o Senhor tirou eles lá da Ásia Menor, mandou lá para a região de Macedônia, de Filipos, estavam dentro da cidade, eles foram para fora da cidade, para a beira do rio, onde Lídia estava. Então, é maravilhoso como o Senhor ele age, né? Às vezes, para levar uma pessoa em conta da outra, para falar do Senhor, pra dar oportunidade. Então, você que nos ouve nesta hora, né? Quem sabe nós estamos como Lídia na beira do rio, né? Por uma providência de Deus, você está assistindo essa palavra, você está assistindo esse programa, ouvindo essa palavra. Deus providenciou esse momento, sabe para quê? Para a sua salvação. Deus quer te dar, né, uma grande bênção. E por último, eu queria enfatizar aqui a púrpura, né? Lídia era vendedora de púrpura. Então, às vezes as pessoas perguntam, não, o que era a púrpura? A púrpura era produzida por um molusco, né? Era uma secreção de um molusco pequeno, e essa secreção era incolor. E para se conseguir uma pequena quantidade, né, de púrpura, era necessário centenas de moluscos. Então, eles pegavam aquela secreção ali do molusco, tratava aquilo era tratado, e quando aquilo era tratado, então se tornava uma cor roxa, né, inconfundível. Era uma cor roxa belíssima. E era muito apreciada pelos nobres. E interessante que era caríssima, era um processo muito caro, e as pessoas usavam essa púrpura, né? Eram os reis, eram os nobres, exatamente para demonstrar a sua posição social, seu status de riqueza, de nobreza e etc. Mas o que eu quero fazer aqui, um contraste, era o seguinte: Lídia, né, ela vendia púrpura, ela conhecia o processo e tudo mais, mas agora ela começou a conhecer o poder do sangue de Jesus. Amém. Então, o sangue de Jesus, né, purifica as nossas vestes, né, perdoa os nossos pecados, branqueia as nossas vestes e tem poder para nos fazer entrar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, muito mais do que nobre, muito mais do que riqueza, né? Então, o sangue de Jesus, o valor da salvação é extraordinário. Glória a Deus. Então, maravilha. glória a Jesus. Bom, companheiros, Lídia foi a primeira europeia a ser salva, né? Foi na sua casa também que se estabeleceu a primeira igreja, ressaltando que na Igreja Maranata também, talvez a maioria das nossas igrejas tenha começado dentro das casas das pessoas, nas cidades distantes, né, nos bairros. Então, nesse mesmo modelo é que nós chegamos até aqui, com cerca aí de pouco mais de 5 mil templos aí no nosso país e no exterior. E, portanto,
o que a gente percebe aqui é uma semelhança muito grande da obra do Espírito Santo no nosso meio, da obra do Espírito Santo na salvação de Lídia, né, na sua experiência com o Senhor. E você que é da igreja, saiba, né, que Deus quer te usar na evangelização. Isso é fundamental. E por isso que nós oramos antes para evangelizar depois. Porque quando você ora, Deus vai te mostrar a pessoa certa, o necessitado, aquela pessoa que Deus quer alcançar. Deus não vai salvar quem a gente imagina, mas Ele vai salvar exatamente quem a gente não imagina. Aqui que está um grande segredo, né? Nós vamos para cá, nós vamos para lá. Não, nem para cá, nem para lá. Vocês vão aqui, porque aqui eu tenho uma experiência para dar a um necessitado. E Lídia era essa necessitada. Glória a né? Jesus. Nós também fomos esse necessitado que fomos alcançados pelo Senhor, por um evangelista, por alguém que orou, buscou o Senhor e nos trouxe essa palavra maravilhosa de riqueza que Lídia não tinha, né? Sendo rica, vendendo para os ricos, mas ela não tinha essa riqueza que nós temos, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas alcançou pela pregação do Evangelho. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra. E eu achei muito Senhor. interessante aquilo que foi até o versículo que abriu, né, pastor Kleber? E Deus abriu, né, o coração de Lídia para que ela pudesse estar atenta, Glória a Deus, né, às palavras que Paulo dizia. Amém. Bom, nos despedimos de você que nos assiste e fica o convite para assistir os próximos episódios e também toda a programação da TV Manaim e o nosso canal no YouTube e também nas diversas mídias, inclusive não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Despedimos de você e da mesa aqui dos companheiros com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus.